de valor muito superior, com o sangue vertido na cruz do Calvário. No entanto, Jesus olha para estes discípulos que nasceram de novo, olha para estes discípulos que foram resgatados, que têm o nome escrito no livro da vida, estes discípulos que o Senhor os envia, a quem o Senhor constituiu. Ele diz: eu vos designei para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Esses discípulos a quem ele deu poder e autoridade, quando ele diz: e o que vocês pedirem ao Pai no meu nome, qualquer coisa que pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vai conceder. Veja, estes discípulos a quem ele deu autoridade, ainda faz uma promessa dizendo: as obras que eu faço, vocês também as farão, e as farão maiores. Ele aumenta o nível, né? As farão maiores. Veja, a estes discípulos, Jesus olha para eles, a quem ele muito amou, por quem ele intercede na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, eu em ti, tu em mim, eu neles e eles em mim. Olha que comunhão profunda é essa que ele propicia aos seus discípulos. Mas para estes discípulos amados, ele também diz: eu vos digo isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha Jesus, aflições, mas a aflição não é só para aquele que teve alguma coisa. A aflição não é só aquele que semeou errado e está colhendo errado. Não. A aflição, Jesus mostra que estará no caminho. O caminho é estreito, né? Apertado, estreito, difícil. É o caminho que leva para a vida eterna, mas largo, folgado é o caminho que leva para a perdição. Então Jesus, ele diz para os discípulos, ele diz para os santos, para os salvos, para os regenerados, para os nascidos de novo, para os adotados como filhos por Deus em Cristo Jesus: eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. Olha onde é que está a fonte da paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus, ele já aponta que ele é a fonte da paz. É aquilo que o profeta Isaías tinha revelado, né? E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Shalom, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Em mim tenhais paz. Eu vos digo isso para que em mim tenhais paz, para que vocês confiem em mim, para que vocês fixem o olhar em mim e corram com paciência a carreira que vos está proposta. Olha, Jesus, ele vai mostrando que ele é a paz, mas paz em meio à tempestade. Veja, paz em meio a tribulações, paz em meio aos sacodes que a vida tem, não é? Vos digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo, olha, vocês estão no mundo, e é no mundo tereis aflições, no mundo tereis desafios, no mundo tereis barreiras, no mundo tereis perseguições. O apóstolo Paulo fala perseguidos, veja, atribulados, ele diz atribulados, nessa figura quando Paulo diz em tudo somos, e aqui Paulo está falando para a igreja que está no mundo, em tudo somos atribulados. Que coisa tremenda, atribulados, ou seja, estamos cercados por todos os lados, como Moisés esteve cercado, não é? O deserto, o faraó, o mar, as montanhas, e não tinha saída, perplexos, apertados por todos os lados. Mas desta mesma figura, quando o apóstolo Paulo diz apertados por todos os lados, há uma porta, há um caminho, há um que abre as águas, há um que abre caminho no meio do mar. Mas o aperto vai acontecer. Sim, ainda que haja uma chave em nossas mãos. Eu não estou pregando chave, viu? Amém? Glória a Deus. Mas o poder de Deus, aquele que diz: tem um posto, uma porta aberta diante de ti, ninguém a pode fechar. Aquele que abre, ninguém fecha. Aquele que diz: eu sou a porta. E aquele que entra por mim, a fonte da paz. Aquele que entrar por mim, a fonte do descanso. Entrará, a porta está aberta, é para você entrar. Entra nessa manhã, não importa o teu estado. Entra nessa manhã, não importa a aflição da tua alma, a condição da tua mente, do teu coração, da tua psique, aquilo que te cerca, aquilo que te envolve. Entra pela porta, ele é a porta, bem perto
perto de você. Ele diz, aquele que entrar por mim, é preciso só entrar pela porta. Eu tenho posto a porta, eu tenho estabelecido a porta, ele é a porta. Em mim terás paz, nele teremos a porta, ele é a nossa porta. Aquele que entrar por mim, a condição é entrar por ele. Entrará e será salvo. Entrará e encontrará pastagens, encontrará apacentador, encontrará apacentamento, encontrará redio, encontrará suprimento. Vai sabendo que é nele que está a tua paz. Vai vendo onde é que está a tua paz. Vai percebendo de onde está a tua paz e vai notando que a presença da aflição não significa que você tenha perdido a bênção dele ou o cuidado dele, ou que as promessas dele tenham sido invalidadas. Vai entendendo que a presença do inimigo no campo de batalha não significa que há algo errado contigo, não significa que você está além da bênção e do cuidado de Deus, não. O problema não é se o inimigo está no campo de guerra, o problema é se eu não estou em comunhão com ele, é se ele não é a fonte da minha paz, é se eu não me volto para ele, é se eu não passo pela porta que é ele, é se a minha confiança eu não entrego a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e aí confia nele e ele fará. Há uma versão que diz e ele trabalha, a versão de Young diz e ele trabalha, sim, ele trabalha para aquele que nele espera. O meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ele é o Deus que trabalha, sim. Com o ouvir nunca se ouviu, com o olhar nunca se viu, nem chegou ao conhecimento, ao entendimento do homem, de um Deus semelhante a ele, um Deus que trabalha. Ele trabalha para aquele que nele espera. Vai crendo e vai vendo o trabalhar de Deus nesta manhã, vai percebendo o cuidado de Deus contigo nesta manhã, o agir de Deus nesta manhã. Eliseu era do Senhor, Eliseu estava a serviço do Todo-Poderoso, era o profeta de Deus em Israel, era aquele que tinha em um momento raro, quando a palavra de Deus não estava assim tão disponível, né? Ele era a voz de Deus, ele era o profeta do Senhor. Sobre ele estava o espírito de Elias, a unção que estava sobre Elias, e com uma missão dobrada. Sim, ele não era o falso profeta que falava o que os ouvidos queriam ouvir. Ele não era como o falso profeta, enganoso profeta, que profetizava em busca de dinheiro, em busca de recompensa. Sobre ele não estava o espírito nem a ganância de Balaão, não. Ele era profeta do Senhor. Mas quando Israel se viu em guerra, quando Israel se viu em aperto, quando a Síria queria destruir Israel, e fazia planos contra Israel, então o Senhor revelava a Eliseu, lá na recâmara, lá no secreto. Você tem secreto com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. O vento está soprando, a tempestade está se apresentando, o barquinho está sendo sacudido. É a hora do secreto. Você tem secreto com Deus? E ali no secreto, quando Eliseu fala com o Senhor no secreto, o Senhor revela tudo para Eliseu. Deus abre a porta da palavra, a porta da revelação, a porta da comunhão, e vai tratando com a nossa vida, vai tratando com a tua vida, vai tratando com a nossa alma, com a tua alma, o tratar de Deus ali. Então os planos da Síria eram revelados, e Eliseu mandava avisar o rei: não vai por tal caminho, não passa em tal vale, não segue por tal trilha, porque estão colocando emboscadas contra a tua vida, estão se preparando para destruir a tua vida. E o rei de Israel então fazia outro caminho, de modo que o rei da Síria vai dizer aos seus comandados: vocês não vão dizer quem é que está nos traindo, quem é o espia, quem é o agente duplo que está revelando os nossos projetos, os nossos planos. Vocês precisam me dizer quem é. Alguém está nos traindo. Mas aqueles que estavam debaixo do serviço do rei da Síria vão dizer: não, rei, é que Eliseu, eita glória, Eliseu tem quarto secreto, é que Eliseu tem intimidade, é que Eliseu, no meio da guerra, no meio do aperto, no meio da aflição, ele não se sente desamparado, ele não se sente abandonado, ele não acha que o que ele está passando
chorando é porque está colhendo algo que ele fez, não é porque o Senhor se voltou contra ele as costas. Ele é como Jó, sabe? Ele é aquele que no meio da aflição, no meio do aperto, ele sabe em quem tem crido, glória. Ele sabe que tem um escape, uma porta, de escape, de cuidado, e ele se agarra com Deus. Ele não é como aqueles crentes lá do século 21, que na hora do aperto diz: eu estou com dor de cabeça, eu vou ficar em casa. Irmã, eu estou aqui me sentindo mal, com enjoo, a cabeça dói, eu não vou para a igreja hoje, né? Tem uns crentes assim, né? Eu estou num momento de dificuldade, de desespero, tá mesmo, mas faz o contrário. Glória a Deus. Recua, ensarilha a arma de guerra, esconde a fé. Meu Deus do céu. Aleluia. Na hora em que a fé é necessária, esconde a fé. A fé é só quando está bem vestido, é só quando está com perfume francês. A fé é só quando tem aquela bolsa da Louis Vuitton, é assim que chama, é aquela bolsa bonita, né? Que o preço é 10 salários, glória a Deus, né? Louis Vuitton. Aí a fé está lá em cima, né? A bota, couro de quê? Couro de cobra, misericórdia, aleluia. Quando, né, aí a passagem aérea primeira classe, aí a fé está lá em cima, meu Deus. Agora quando chega o aperto, aí diz, glória a Jesus, bendita, no mundo tereis aflições, sabe? Eliseu sabe, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, mas em todas estas coisas, escreve o apóstolo Paulo, somos mais. Eita, o mundo tem vencedores, mas a igreja tem mais que isso. O mundo tem campeões, mas a igreja é mais que tudo isso. Bendito é o nome do Senhor. A igreja é mais do que 12 no time de futebol, é 12, é 13, não lembro mais, é 12. A igreja é mais do que 12 que vai levantar a taça da Copa do Mundo. Lá tem campeões, a igreja é mais. Por que mais? Porque alguém corre para vencer. O apóstolo Paulo diz que o atleta corre para conseguir aquela coroa, né? Os gregos davam uma coroa, né, de louros, não é, como símbolo de vitória. A igreja é mais do que esse corredor que corre e com o seu esforço, o seu suor, ele consegue uma coroa de glória terrena e efêmera. Não, a igreja é aquela que tem um que corre por ela, tem um que rompe por ela, tem um que vai na frente dela. Quando tiro as minhas ovelhas para fora, eu vou na frente delas e elas me seguem. Meu Deus, ele vai na frente, por onde ele passar, você passa. Por onde ele pisar, você pisa. Aonde ele for, você vai. Mas o trecho é apertado. Se ele passar, você passa. E deixa eu contar uma coisa para você. Quando ele começa a andar, não fica nada pela frente. Sai principado, sai potestade, sai deserto, vai abrindo caminho no meio do mar. Os montes se curvam para ele, fazem caminho para ele passar. Os caminhos são nivelados. Ele é aquele que quando vai andando, os caminhos vão sendo nivelados, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. Nem só dos seus pensamentos podem ser impedidos, e quem vai após ele vai passando no caminho, glória. Ele vai abrindo o caminho e você vai seguindo atrás. É coisa gloriosa andar com ele, é coisa tremenda. Eliseu sabe e sabia em quem tinha crido, como Jó sabia. Então, ele vai lá na recâmara e Deus conta tudo que o Senhor trama aqui, todo o mal que a gente pensa aqui, tudo, sabe, da artimanha que a gente planeja aqui. Aí Deus faz tudo. Deus faz tudo lá, conta tudo para ele. A palavra diz assim que o caminho do homem, o homem traça o caminho, mas quem firma os passos é Deus. Quem estabelece o passo é Deus. Alguém diz, eu vou por ali, sabe, e a palavra lá em Tiago vai dizer, né? Não diga eu vou, diga se o Senhor permitir, eu vou. Glória. Se o Senhor autorizar, eu vou. Se o Senhor disser sim, é sim, e se o Senhor disser não, é não. E eu me lembro de Moisés, e se o Senhor não for comigo, eu prefiro o deserto. Eu prefiro ficar aqui, olha, glória, pisando nesse chão duro aqui, comendo ração de maná todo dia, mas na Shekinah, na glória, na intimidade, na tenda do encontro, contemplando a tua face. Eita, aonde o Senhor fala comigo e eu falo contigo, face a face, como quem fala com o seu amigo. É
melhor do que as campinas verdejantes do Jordão sem a tua presença. É melhor do que a terra que manda leite e mel, se o Senhor não estiver lá comigo. Eu prefiro aqui, Betia Camanaia. Oh, querido, amado. E o rei, sabe o que ele faz? Vamos premiar então Eliseu. Aí manda um exército buscar Eliseu. Um exército contra um velhinho, irmãos. E ele só tinha um moço para ajudar, né? Na hora da briga, o velhinho não tinha mais força. Talvez o moço tivesse coragem de pegar pelo menos um cajado para dizer, venha, né? Mas tem um exército contra um velhinho e cercam a cidade com carros de guerra. Irmão, não foi nem infantaria a pé, era carro de guerra, era tudo, sabe? Ali, olha, tudo, meu Deus do céu. Lanceiro, arqueiro, artilheiro, aleluia. Tá? Cercam a cidade. Quando o moço sai, era Geazi, né? Quando sai que vê, ai, meu pai, meu pai, meu pai. O que foi, menino? Olha, a cidade está cercada aí agora, vamos morrer. Apertados, como disse Paulo. Olha, atribulados por todos os lados. Em tudo somos atribulados. Ele diz, olha, perseguidos. Sabe o adversário perseguindo? Perplexos, eles ficamos perplexos. Tem uma luz no fim do túnel. Olha nesse lugar que você está perplexo. Tem um que diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque encontrou a luz da vida. Ele diz perplexos, a gente está olhando pelo um túnel assim tão apertadinho, mas a luz está lá, oh glória. A passagem pode ser estreita, o vale pode ser de sombra, mas deixa eu dizer para você, o vale da sombra da morte, na presença dele se transforma no esconderijo, na sombra do onipotente, debaixo das suas asas, que são escudo e armadura de proteção. Pode passar pelo túnel estreito, betica lá da raia. Pode passar por dentro do coração do endurecido da rocha, betia lea, rapati camatia. Ele vai na frente, redia candereia. Não questiona o caminho, não questiona o solo que você está pisando, só pisa. Se ele está guiando por aí, vai por aí. Ele podia ter levado Israel pelo caminho mais estreito, só 3 dias de viagem, e eles chegavam, mas ele disse não, eles não, se eu for por ali, eles vão desanimar por causa da espada. Ele sabe o caminho melhor para você. Eu vou levá-los por aqui, oh glória. Primeiro eu vou resolver o meu problema com o faraó. O afogador de bebê vai ser afogado, glória a Deus. Primeiro eu vou fazer justiça ao meu povo. O caminho da justiça não é esse estreito, não é esse curto, é o caminho por aqui, ó. Vem pela península do Sinai, vem ficar emparedado pelo mar, vem ficar emparedado pela montanha, vem ficar sendo com o faraó a tua retaguarda. Vem comigo, Hatimi Camanaia. E quando o povo viu o aperto, disse, agora Moisés, o Deus que te leva pelo caminho se responsabiliza. Você pode não saber o mapa, ele é o mapa. Você pode não entender o movimento da bússola, mas confia, porque ele é a tua bússola, ele é a tua direção, lâmpada para os meus pés, confia, é a tua palavra, é luz e direção e vida, no meu caminho confia. Confia, Israel, no Senhor, pois do Senhor a fidelidade, pois do Senhor a misericórdia, pois do Senhor a cuidado, pois do Senhor a sustento, pois do Senhor a provisão. Ele te guia no caminho, ele te sustenta no caminho, ele te faz viver a promessa no caminho. E se que tiver que andar por sobre as águas, confia. Quando ele disser vem, pode vir, oh glória. Quando ele disser vem, sou eu, não é fantasma não que te chamou, sou eu, vem, derriba daia. Sou eu, tem um nevoeiro, sou eu, olha para mim, esquece o nevoeiro, esquece as águas, esquece o frio, sou eu, ticaredai, elehandarai, sou eu, vem viver o não vivido comigo. Sabe, cercam Eliseu, mas Eliseu é profeta. Eliseu é a voz de Deus, mas Eliseu tem aperto a si mesmo. O problema é a gente achar que porque a gente é profeta, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor está na minha vida, e o vento nunca vai soprar no cabelo, vai, irmão. Oh,
deu cabelo para o vento soprar. E pente para você pentear quando o vento soprar. Ô, glória, receba aí um pente abençoado para pentear esse cabelo assanhado, desgrenhado. Você não tem que ficar de luto. Remia, ele ressuscitou. Sai do luto, retia. Sai do cenáculo que te contém. Sai desse lugar onde só vem pensamento dizendo perdido. Está tudo perdido e não tem mais jeito. E eu estou debaixo de aflição e não tem saída. E ele me esqueceu. E Deus não gosta de mim como gosta do meu irmão a quem ele abençoa. Não é verdade de Deus para você. Eliseu está todo apertado. Mas Eliseu tem visão. Recebe visão aí, meu irmão. Glória a Deus. Tem gente que tem que aprender a perguntar, não é por quê. É importante perguntar por quê. Eu me lembro que lá no médio teve um professor que passou 40 minutos, dobrou depois, só ensinando a minha sala a perguntar por quê. Pensa, a pessoa que aprendeu a perguntar por quê logo cedo na vida fui eu. Aquele professor se encarregou, sabe, de incutir na nossa mente essa pergunta, o uso do porquê. E a gente tem que saber perguntar por quê, mas o crente, irmãos, é diferente. O crente, ele tem que aprender outra lição. Qual é? Não é porquê, é para quê. Glória. Porque o porquê você já sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O porquê você já sabe. Agora, no porquê, você pergunta para quê. Glória. Eu estou apertado por todo lado. A Síria me cercou. E agora? Para quê, Senhor? A Síria me cercou. É para Deus te dar vitória. Para que a Síria me cercou? É para Deus mostrar que o poder e a glória pertencem somente a Ele. Para que a Síria me cercou? É porque é Ele quem é o general de guerra. Minha é a guerra. Quebra o arco, corta a lança, queima carros do fogo e diz, fica quietinho aí, aquietai-vos e tenha paz e sabei, confia, fica sabendo, o Senhor é Deus. Fica sabendo, eu serei exaltado entre as nações. É para quê? Para ver Ele queimar carros do fogo, para ver Ele quebrar a lança. É preciso ser cercado primeiro. 10 mil é que cai de um lado e 1000 do outro. O problema é que quando 1000 cai de um lado e 10.000 do outro, você vê a seta chegando. E tem crente que quando vê a seta chegando, amarela. Oh glória, não amarele. Vai cair à esquerda, vai cair à direita, mas receba a palavra, mal nenhum. Mal nenhum, tia. Assim como estão aos montes a roda de Jerusalém, de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, como um colar firme, permanece para sempre. É fiel aquele que se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provar, e tem que provar. Tem gente que não quer provar e ver de que o Senhor é bom. Só sabe que Ele é bom se provar. Só anda pelas águas se navegar pela tempestade. Aleluia. Para quê, Senhor? Aí Eliseu diz, para você saber, menino, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como? O Senhor dá visão para esse menino. Oh, glória, pede visão aí, diga, Senhor, me dá visão. Me faz ver como o Senhor vê. Se você começar a ver como Deus vê, eita glória, as montanhas vão virar montinhos assim, glória. Já viu criança brincando na areia da praia? Se você receber a visão de Deus, os gigantes vão virar gafanhotos. Eita glória. Eita, ele é aquele que se assenta, diz Isaías, sobre a redondeza da terra. Olha Deus assentado, faz da terra estado dos pés. É aquele para quem os moradores da terra são como gafanhotos. Bendito é o nome do Senhor. Se você receber visão de Deus, você não vai olhar para Golias de baixo para cima, você vai olhar de cima para baixo, oh glória, e vai dizer igual Davi, quem é esse? Oh glória, quem é esse? Betica lá da raia, me farrande roticande badai, ereoticande, recebe visão de Deus aí. Eita, alguém já disse aquela frase velha, né? Mas é tão útil, né? Não diga eu tenho um grande problema, diz grande problema não, eu tenho um grande Deus. Aí começa a exaltar o teu Deus aí. Uma coisa eu aprendi com Jó, é que quando alguém disse para
para ele a esposa, né, desesperada, disse, olha, deixa esse teu Deus em paz aí, rapaz, e morre. Glória, deixa de incomodar esse teu Deus aí, esse teu Deus já te esqueceu, esse teu sofrimento aí, ó, é sinal que ele já te abandonou. Ela fazia coro com os amigos de Jó. Você fez coisas erradas mesmo aí, ó, por isso está colhendo. Então deixa Deus em paz e morre. Mas Jó diz, como Lucas fala tu, receberia eu o bem de Deus, não receberia o mal. E aí ele não dá glória ao inimigo não, ele diz, Deus deu e Deus tomou. Quem dá é Deus e quem tira é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando o Geazi recebe visão que vê, ô glória, estava lá um exército muito maior. Eita glória, carros de fogo, declamatime, candereia, da ramaneia, nehandaia, as miríades eternas estavam ali, tecomahai, dando proteção a Eliseu, guarnecendo, meu Deus do céu, guarnecendo Eliseu, não cai o fio de cabelo da cabeça, meu Deus, derraderia. A bala pode até atingir, mas não vai matar, não vai alejar. Está aqui a prova disso. Eita glória, quando eu recebi bala perdida, menino com 14 anos, magrinho, parecia uma vara verde, e a bala me pegou pelas costas, numa confusão que teve no meio da feira do Rio Largo, aqui no centro, tem uma grande feira, e um lá brigando com o outro, saiu tiro, e eu, garoto, estava por ali, como tinha tanta gente ali na frente daquele mercado, e a bala veio justamente nas minhas costas, e eu, eita glória, tinha saído da escola dominical, e a bala me atingiu, mas não derrubou, fiquei de pé, ô glória, da raiz, só a dor, eita, que queimava mesmo, aquele negócio queimava mesmo, misericórdia, pensa que coisa que queima, é um tiro, né? Queima a pele, e eu senti um incômodo nas costas, passei a mão, e eu percebi que estava ferido porque tinha sangue, ô glória. Radaia comatita ré. E o médico depois, o neurocirurgião disse, é incrível, ela parou a um dedo de matar, a um dedo de ficar tetraplégico, a um dedo refadacamatia desterridereia. Oh glória, mas há um dedo, eu digo, foi o dedo de Deus. Você vem até aqui, no mundo tereis aflições. Pode até atingir, mas não vai matar. Pode até atingir, mas não esmaga. Vai viver o sonho, vai viver a promessa, não vai morrer, vai viver. Derreta, calatoma, raia. Eita, ele é aquele que vai no túmulo de Lázaro. Lázaro ainda tem promessa para viver. Que promessa é? Voltar dos mortos. É incomodar Jerusalém inteira, porque morreu e voltou à vida depois de 4 dias. Lázaro ainda tem promessa, Deus ainda tem propósito, mas está morto. Não tem propósito, morto para o Deus vivo, aquele que é a ressurreição e a vida. Eita glória. Senhor, abre os olhos dele. E aquele exército, o Senhor disse, eu vou abrir os olhos do Geazi e vou fechar os olhos do inimigo. Oh, glória, receba a palavra aí. Visão para quem crê e cegueira para quem não crê. Visão para quem Deus deu propósito e cegueira para quem se opõe aos propósitos de Deus. Receba a palavra, tudinho cego. Oh, glória. Aí Eliseu disse, vamos brincar de jardim da infância. Aquele velhinho, né? Eliseu, parece que ele aprendeu o humor de Elias, que dizia, clama mais alto aí, Abá. Eu acho que ele está dormindo. Tem uma hora que Elias, gozador, diz, olha, eu acho que ele está no sanitário. Clama mais alto, porque ele está fazendo necessidade fisiológica lá e não pode atender agora. Bendito é o nome de Jesus. Aí Eliseu pega pela mão assim e diz, olha, aquele que vocês querem procurar, vem que eu vou mostrar onde é. Vem comigo aí, pega um na mão do outro aí. Já pensou, olha, o general pegando na mão do coronel, o coronel pegando na mão do major, e o major pega na mão do capitão, e o capitão na mão do tenente, e vai do sargento e do cabo, vem todo mundo na filinha, oh glória. Aí, eu não sei, acho que numa jornada dessa, porque até Samaria, né, ia ter que cantar, né, isso ia ficar um negócio meio, não é, ruim, né, aí canta aí, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, vem por aqui, vem como nosso Deus, vem por aqui, criou o céu, criou a terra, vem por aqui, vem, eita, quando chega em Samaria, o rei de Israel diz, meu pai, eu faço o que com eles, eu mato, ele diz, não, mata só aqueles que você prender na guerra, esses aqui dê pão, eita, preparas uma mesa para mim, recebe a palavra, na presença dos meus inimigos vai ter festa, e até o inimigo vai se banquetear contigo, eita, vai comer da bênção, dá banquete para eles, alimenta
alimenta bem, cuida do inimigo. O inimigo quer o mal, faz o bem para ele. Bendito é o nome do Senhor. Quer o quê? Que eu ande uma légua, a gente vai duas. Quer o paletó, vai ficar um negócio de, leva a camisa, a gravata, vai combinar, vai ficar todo bonito. E o sapato também, em nome de Jesus. Vai com a bênção, bendita. Dá quem te pede, não te esconda de quem te pedir emprestado. Dá para ter, para dar, vai recebendo aí. Pai, cuida deles, quando eles comem, se alimentam, aí o Senhor devolve a visão. Porque quando tem banquete na presença, irmão, tem visão restaurada. Tem visão, restaura Ramatica Andash. Come deste pão e tem a tua visão restaurada. Bendito é o nome do Senhor. E aquele grande exército diz: ninguém pode lutar contra o Deus de Israel. Vamos embora para casa. Vamos todo mundo para casa. Vamos voltar para a Síria, porque Ele é que é Deus de guerra. Bendito é o nome de Jesus. No mundo tereis o quê? Aflições. E Jó orou. Mas sabe, no meio daquela aflição, ele nem pediu nada para ele pediu pelos amigos. Os que acusavam, os que diziam que estava tudo errado, que ele tinha feito tudo errado. Mas ele vai orar e ele ora pelos seus amigos. Por aqueles que estavam sendo desafetos para ele. Ele vai apresentar a Deus essas pessoas. Eita, e Jó? E o problema do Jó? Deus não já sabe o teu problema, meu irmão? E Deus não já sabe? Eita glória, eita retime candaracha, sem que abras a tua boca e ele já sabe, ele não te vê, oh glória, bifarrate, mas buscai, receba a palavra aí, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é que Deus quer nessa manhã? Espírito Santo, eu gosto de perguntar ao Espírito Santo, o que é que o Senhor quer fazer hoje? O que é que o Senhor quer? Espírito Santo, o que é que tu queres fazer hoje? Eis-me aqui, preside a minha vida, preside o culto, preside o programa, Espírito Santo. O que é que o Senhor quer fazer? Eita glória, eu estou ao teu dispor, Espírito Santo. Fica ao dispor do Espírito Santo também nessa manhã. Meu Deus do céu, coisa gloriosa é ficar à disposição do Espírito Santo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a primazia de Deus, a justiça de Deus e as outras coisas que eu preciso. Deus não vai dar, não, Ele vai acrescentar. Então, o que é que você precisa? Ele vai acrescentar, Ele não só vai suprir, Ele vai dar em abundância. Receba a palavra, a mesa é farta, o cálice transborda, remada, eita, benica landaraia, menefarratucatia, torratimicandaracha. É um Deus que está cuidando de você, há um cuidado pela tua vida. Aí Jó vai orar pelos amigos e a palavra diz, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Meu Deus do céu. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Sabe quando alguém te ataca e fala mal de você e te acusa? E você tem tudo para odiar aquela pessoa? Uma vez eu fui falar com a irmã veio falar comigo numa escola dominical, muito magoada com outra irmã. Sabe, e ela disse, olha, aquela irmã me persegue, aquela irmã me tem péssima conta, e me acusa, e sabe, disse tudo, botou para fora tudo assim. Eu ouvi, eu disse, mas que coisa gloriosa da sua vida. Aí ela, como é? O que é glorioso? Que glória é essa? Ela só me machuca, me acusa, me pisoteia. E o Senhor disse que isso é glorioso? Eu digo, é muito glorioso. Deus não dá isso a todo mundo. Ela, o senhor está brincando comigo? Não, estou falando sério. Deus não dá isso para todo mundo. Isso é um privilégio que Deus lhe deu. Aí ela, como assim? Eu não entendo. Eu sei que você não entende. Mas Ele está te dando uma grande oportunidade. De quê? Eu disse, de ser um pouquinho parecida com Ele. Oh, glória a Deus. Ela, eita, como assim? Eu disse, lá na cruz, quando Ele abre a boca... É tão difícil de abrir a boca, é tão difícil de respirar, mas ele abre a boca e não diz, Senhor, manda fogo e mata todo mundo. Ele diz, Senhor, perdoa tudinho, oh, glória. Irmão, o cativeiro de Satanás arrebentou-se ali, o cativeiro do inferno quebra ali, o trono de Satanás arrebenta-se ali, quando você diz, Senhor, perdoa. Eita, é meu inimigo, se fez meu inimigo, mas perdoa, bendito é o nome do Senhor. Não gosta de mim, mas perdoa, não sabe o que faz.
Sabe, quando um crente faz isso, ele está ficando mais parecido com Jesus. Quem quer ser mais parecido com Jesus nessa manhã? Meu Deus do céu, quem quer ser mais parecido com Jesus? Eita, glahatimiteia. Eita, por que o senhor diz isso? Eu disse, é porque um dia me faziam tanta presepada comigo lá, de onde eu vim, glória a Deus. Né? A gente era tão atacado, pisoteado, que um dia eu fui reclamar com Deus. Nunca procurei o meu pastor para reclamar nada. Né? Pastor, estão me pisando ali, estão me maltratando ali. Nunca, meu pastor sabe disso. Nunca fui no gabinete dele para reclamar de tabefe de ninguém, de pancada de ninguém. Porque às vezes no meio das ovelhas tem uns bodes, né? E tem uns bodes brabos, glória. Tem uns bodes brabos, né? Glória a Deus. Eu era ovelha também, né? Como todo mundo. Aí tem uns bodes que dá coice, que bate, que machuca. Mas eu fui falar com Deus. E quando eu fui falar com Deus, há muitos anos atrás, e coloquei diante dele todas as minhas reclamações. E o Senhor, está doendo. Ele disse, está mesmo? Ele disse, está. Eu sei que está. Mas, Senhor, o Senhor está deixando isso acontecer por quê? Aí o Senhor disse para mim, olha, você aprendeu a perguntar por quê. Você nunca aprendeu a perguntar para quê. Começa a perguntar para quê. O porquê você já sabe. Porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Oh, glória a Deus. Pergunta para quê. Então, Senhor, para quê? Ele disse, é porque você é aquele grão de trigo meio grosso. Né? Você é um grão de trigo assim, sabe que tem uns grãos de trigo, irmão, que é meio grosso assim, ó, sabe? Duro, sabe? Então, eu para poder, quando eu pego o grão de trigo, eu não faço farinha assim, do trigo, do grão para farinha, eu tenho um processo. E como é o processo, Senhor? Tem que passar pela eira, glória a Deus. E na eira o negócio sabe, arranhado, sai a moinha, tem uma moinha, uma pelezinha, sabe, que quando dói na garganta assim, ó, provoca irritação. E tira aquela moinha que provoca irritação, glória. Depois que tira a moinha, aí tem que ser sacudido assim, ó, glória, na peneira. Aí quando o grão sobe, que o grão é pesado e grão duro, sobe e desce, mas a moinha, o vento sopra. Eu sopro o vento do Espírito assim, olha. Aí a moinha vai embora. Aí quando o trigo está sem a pele, sem a moinha, eu vou levar para a mó, aquela rocha pesada, dura. Oh, glória a Deus. Eita. Aí eu pego aquela mó, aí a mó vai para aquela mó pesa, a mó passa por cima assim, aí vai esmagando tudo, quebrando. Tá doendo? Tá. Oh, glória. E aí tem aquele bode que tem aquele coice duro, firme, aquele casco duro que é bom para quebrar o grão de trigo. Pá! Aí o grão já racha, já facilita o meu trabalho. Ele disse, eu não sirvo, eu não trabalho com pão feito com farinha grossa, meu filho. Não, senhor, não. Eu vou. Mas o que é que o senhor tem? O que é que tem a ver comigo? Ele disse que eu vou te usar para servir pão, meu povo. Eita, camatincandeia. Mas para poder fazer pão, primeiro eu faço a farinha. E a farinha tem que ser refinada, suporta o processo quietinho, glória a Deus, aleluia, passa pelo processo, você vai ficar refinado. Quando a farinha estiver fina, aí eu vou começar a produzir pão. Bendito é o nome do Senhor. Há um propósito para você viver. Quando o Jó vai orar pelos amigos, Satanás ficar doido, dizer, era para ele falar mal, era para ele odiar, era para ele detestar os amigos. Ele está orando pelos amigos, o inferno todinho se desanima. Desanime o inferno nessa manhã. Glória a Deus. Deixa o inferno depressivo nessa manhã. Quem tem que ficar depressivo é o inferno. Mas por quê? Porque você está perdoando quem machuca. Você está perdoando quem acusa. Você está liberando perdão. Eita, eu entendi uma coisa naquele dia, que a minha conta com Deus era maior do que a conta dos outros comigo. E é por isso que Jesus nos ensina no esboço de oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa os meus pecados. A minha dívida que é tão grande, assim como eu perdoo a dívida deles que é tão pequena. Eita glória. Eu descobri, glória a Deus, que todo mundo tem crédito com a gente. Todo mundo tem crédito, porque a nossa dívida é tão grande que dá crédito para os outros. Às vezes quando dá um tabefe, glória a Deus. Lembra de Davi? Davi, quando saiu que Absalão ia tomar a cidade, Davi não queria briga, saiu da cidade, e o adversário de Davi acusava Davi, e alguém quis matar. Ele disse, não, deixa, eu devo mais. Deixa ele falar, oh, glória. Quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim. Quem sabe Deus, eita, me olha com carinho, com amor. Está perdoado.
obrigado, minha conta é maior. A tua conta é maior. A nossa conta é maior. Mas deixa eu contar um segredinho para você. Ele pegou a dívida e colocou lá na cruz e disse, está pago, não deve mais nada. Olha, na cruz, olha, eita, glória a Deus. Aí rasgou a promissória. Disse, pago, paga. Eita, com o sangue vertido lá na cruz do Calvário. Que coisa gloriosa. Somos mais que vencedores. Jó orou pelos amigos. E era sobre isso que a gente estava conversando agora de manhã, né? Ora pelos amigos. Vamos orar uns pelos outros. Muito podem ser os efeitos. A oração do justo. E eu quero, amados, convidar aqui. Eu tenho aqui uma das nossas líderes do círculo de oração, e ela veio cantar, né? Ela veio cantar, mas vai orar. Vem cá, filha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem fazer essa oração aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para o que você está fazendo aí em casa. Tem vários pedidos de oração que, enquanto a gente meditava, refletia, e você postou pedidos de oração aqui, e a gente quer orar com você. Amém? Ora conosco nessa manhã. Glória a Deus. Vem aqui, minha filha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ela vai apresentar ao Senhor a tua vida, os pedidos de oração que estão aqui. Ora aí na tua casa. Para o que você está fazendo. Te coloca diante de Deus. Amém? E depois que ela orar, ela vai louvar o Senhor. Amém? Minha filha, seja bem-vinda. No nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Vamos orar, apresentar ao Senhor cada pedido de oração nesta manhã. Ele é o Deus que te ouve e te responde. Maravilhoso e eterno Pai, Deus soberano e fiel, estamos aqui diante da tua presença, Pai. Queremos te apresentar, Senhor, cada pedido de oração que tem chegado nesta manhã, nesse chat, Pai. Tu conhece, meu Senhor, cada um, Jesus, que adentrou aqui, Jesus, nessa live para pedir socorro, Deus. Tu conhece a necessidade, Senhor, de cada um dos teus filhos nesta manhã. E nós te pedimos porque tu és o único Deus que tudo pode, que tudo faz. Senhor, não há outro além de ti, Jesus. E nós te pedimos nesta manhã, te clamamos, porque a tua palavra diz, Senhor, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nesta manhã nós te pedimos, Pai, vai ao encontro, Deus, de cada vida nesta manhã.